Bom dia, alunos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de matemática ciclo trigonométrico, relação fundamental. Essa matéria está no módulo 6, capítulo 17 da apostila. O objetivo da aula de hoje é o estudo da relação fundamental da trigonometria e suas aplicações no ciclo trigonométrico. Relação fundamental. A primeira relação fundamental da trigonometria garante que a soma do quadrado do seno de um arco e o quadrado do cosseno deste mesmo arco é igual a 1. Ela é muito parecida com o teorema de Pitágoras. Veja só, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A demonstração desse teorema, mais conhecida como primeira relação fundamental da trigonometria, depende dos nossos conhecimentos básicos sobre o ciclo trigonométrico, que serão relembrados aqui. Vamos desenhar um triângulo qualquer no ciclo, de modo que o ângulo avaliado tenha o seu vértice no centro do ciclo trigonométrico e um dos seus lados esteja sobre o eixo do x, como está na figura a seguir. Repare que o triângulo ABC é um triângulo retângulo e o seu ângulo alfa, que é um ângulo interno deste triângulo, é um ângulo com o centro no ciclo trigonométrico. Então, vamos demonstrar a nossa relação fundamental. Note que o segmento AC deste triângulo é o raio do ciclo trigonométrico, que nós sabemos que vale 1. E os segmentos AB e BC são, respectivamente, o seno e o cosseno do ângulo alfa. Sendo assim, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que AB ao quadrado mais CB ao quadrado é igual a AC ao quadrado. AB é o seno do ângulo, CB é o cosseno do ângulo e AC é o raio, que vale 1. Sendo assim, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa é a nossa relação fundamental. Vamos ver um exemplo de aplicação. Exemplo 1. Considere seno de x igual a 1/3 com x sendo o ângulo entre 0 e π sobre 2, ou seja, x é um ângulo do primeiro quadrante. Determine o valor do cosseno do x. Então, agora nós temos problemas dessa forma. Eu dou o valor do seno e peço o valor do cosseno, ou vice-versa. Eu vou usar a relação fundamental para resolver esse problema. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. No problema, diz que o seno é 1/3 desse valor. Então, 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 1/3 ao quadrado é 1/9. Esse termo eu vou passar para o outro lado da equação. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/9. 1 menos 1/9, eu vou tirar o MMC. Vai dar 8/9. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 8/9. Cosseno de x é a raiz quadrada de 8/9, que é 2 raiz de 2 sobre 3. Repara que cosseno de x pode ser positivo ou negativo, mas como ele é um ângulo do primeiro quadrante, como está escrito no problema, eu vou ficar com o valor positivo. Então, cosseno de x é igual a raiz de 2. 2 raiz de 2 sobre 3 positivo. Vamos ver o segundo exemplo. Dado o valor de seno de x igual a menos 1/2, com x entre 3π sobre 2 e 2π, ou seja, o ângulo é um ângulo do quarto quadrante, determine o valor do cosseno de x. No quarto quadrante, nós temos que o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, realmente, o seno está negativo e o cosseno, quando eu calcular, eu vou querer o valor positivo dele. Então, vou usar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1.
Seno ao quadrado de x, menos 1 meio ao quadrado. Menos 1 meio ao quadrado é 1 quarto. 1 quarto positivo, passando para o outro lado, menos 1 quarto. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 quarto. Cosseno ao quadrado de x, resolvendo o MMC, 3 quartos. Então, cosseno de x é a raiz quadrada de 3 quartos, que é 3 meios. Voltando, eu vou ficar com o valor positivo, porque eu quero um ângulo do quarto quadrante. No quarto quadrante, o meu cosseno é positivo. Vamos ver agora um exercício resolvido da apostila. Nós já estamos no módulo 6, capítulo 17. O exercício é assim. Exercício 1. Um ângulo x do segundo quadrante, tal que seno de x igual a 2/3, obtenha o valor de seno de x mais cosseno de x. Então, primeiramente, eu tenho que calcular o valor de cosseno de x. Então, eu vou usar a relação fundamental. Se o meu ângulo é um ângulo do segundo quadrante, então eu vou ficar com o cosseno de x com o valor negativo, porque no segundo quadrante o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, eu vou calcular o cosseno de x. Seno de x mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 2/3 ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Então, 2/3 ao quadrado dá 4/9. Passando para o outro lado, menos 4/9. Então, 1 menos 4/9, vou tirar a raiz quadrada, vou racionalizar, vai dar 5/9. E aí, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Como o ângulo é um ângulo do segundo quadrante, eu vou ficar com um valor negativo. Então, eu vou ficar com cosseno de x igual a menos raiz de 5 sobre 3. Portanto, o seno mais o cosseno é 1/3 mais menos raiz de 5 sobre 3. Ou seja, é 2 mais com menos, menos raiz de 5 sobre 3. Essa matéria, ela é módulo 6, capítulo 17. Ela está da página 5 até a página 11. Eu peço que vocês façam o exercício 2 e 4 da página 12. E na sequência eu disponibilizo a correção do exercício e um estudo dirigido. Um abraço, fique com Deus.